Olá pessoal, dando continuidade à nossa programação, hoje nós temos a grata satisfação de receber a Guadalupe Salles Ferreira, essa sergipana, que representa a sergipanidade, nesse mês que a gente comemora essa sergipanidade, mas que representa também esse expoente na odontologia sergipana. Então a gente vai pedir, como a gente faz com todos os entrevistados, que você se apresente para que a gente possa entender melhor o perfil dessa mulher sergipana. Então, eu sou nascida aqui em Aracaju, né, e residi aqui até após minha primeira pós-graduação. Então, a vida inteira eu morei em Aracaju, ali no Pereira Lobo, bairro Suíça, né? Eu sou de 79, então passei a infância da década de 80, né, que é uma infância de brincar na rua, uma infância que ainda tinha uma segurança pública que a gente conseguia, né? Hoje a gente está mais nos condomínios, né? Então essa infância minha foi ali naquele bairro, né? Estudou ali, não? Estudei no Colégio Salesiano, que era bem próximo, ia andando, voltava andando, né? Não tinha muito risco. E depois ainda estudei no Colégio Arquidiocesano também, grande parte da minha vida, porque meus pais trabalhavam próximo ao colégio, né? Meu pai farmacêutico e minha mãe era dona de casa, mas ajudava na farmácia. Então eu estudei no Colégio Arquidiocesano, depois no ensino médio já fui para o Dinâmico. Transitou por vários Transitei por vários colégios e tenho muitos amigos, né? As pessoas importantes na minha vida trazidas dessa época, desse circuito aí dos colégios. E aí você foi cursar odontologia. Como foi que você despertou que a Guadalupe ia ser uma odontóloga? Então, minha mãe fala que eu decidi ser dentista desde muito pequena, né? Através da minha dentista, que é uma professora da Universidade Federal de Sergipe, que é a professora Eline Mabel, e ela era muito amiga da minha mãe, foi minha primeira dentista. Disse que eu, muito pequena, quando fui lá, decidi ser dentista ali. Então, passou o tempo e durante o período de preparação para o vestibular, né, meu pai queria muito que eu fizesse outro curso. E ele também relata, né, até hoje, que eu falei para ele, odontologia ou nada. Então, muito decidida pela odontologia. Até fiquei um pouco em dúvida no momento da decisão. Eu fiz um curso de redação com um professor muito importante, o professor Antônio Carlos Viana Mangueira. Aqui em Aracaju? Falecido. Ele foi muito importante. Ele é escritor, né, escritor de contos, sergipano. E eu fiz curso de redação com ele. E gostei tanto que depois que passei no vestibular, fiquei estagiando, corrigindo a redação. Então ele queria muito que eu fizesse jornalismo, né? Você tem que fazer jornalismo. O filho dele, André, fazia jornalismo. Enfim, eu fiquei em dúvida, né? Eu gosto da leitura, gosto da escrita. Mas a odontologia, decidida na infância, ficou. Foi maturando, aí você se graduou e depois seguiu estudando. Sim, eu graduei na Universidade Federal de Sergipe. Entrei em 99 e saí em 2004. Sério. E durante a faculdade, assim, o que era importante, assim, para mim, eram os projetos de extensão, trabalho na comunidade, né? Então, a odontologia é um curso muito prazeroso, que é um curso muito prático, né? A gente põe a mão na massa desde o início, né? Então, isso foi bastante importante. E depois disso, então, eu segui essa carreira na odontologia mais próximo da comunidade. E aí você foi fazer especialização, depois seguiu... Eu fiz especialização, a primeira pós que eu fiz foi logo que eu formei, que foi uma residência em saúde coletiva, né, uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe e, à época, a Prefeitura de Aracaju. Então, eu fiz uma residência em saúde coletiva, que também é uma especialização, né? É considerada especialização, modalidade de residência. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com o Sistema Único de Saúde, porque na minha graduação, embora as diretrizes curriculares nacionais de odontologia já preconizasse o contato com o Sistema Único de Saúde,
eu não tinha muita disciplina na grade curricular sobre saúde coletiva e tal. Mas aí, pela universidade também proporcionar esses projetos de extensão, como eu disse, movimento estudantil, né, centro acadêmico. Então, você participou do centro acadêmico também? Sim. Cheguei a ser vice-presidente, tesoureira, né? Lá Tem uma trajetória aí de atuação. O Centro Acadêmico Livre de Odontologia, era o CALO. Calo. Então, Guarda, nesse período, né, até você se graduar, algumas dúvidas devem ter passado, né, no exercício da carreira. Se eu estiver errado, você me corrija, Sim. mas a odontologia é um curso caro, principalmente para quem não tem condições do início, de montar o consultório, porque na realidade é uma empresa, né? Então você tem que administrar várias facetas desse projeto para se tornar um odontólogo. Como é que foi isso? Você enfrentou esse problema? Você já sabia que isso existia? Sim. É um curso muito caro, precisa de muito investimento desde que você ingressa, né? Porque você precisa comprar os instrumentais, os materiais, alguns a universidade disponibiliza, outros não, é de uso pessoal. Então isso eu lembro que onerou muito e fez com que a gente em casa, né, tivesse que ter algumas restrições para conseguir concluir o curso. Então, a época que eu fiz o curso ainda não existia equipe de saúde bucal, ou seja, não existia cirurgião dentista no serviço público. Então, no decorrer, né, já no finalzinho da minha graduação, foi que surgiu a portaria de implantação da equipe de saúde bucal na atenção primária à saúde, no SUS. Então, o maior campo de trabalho para cirurgião dentista era o consultório. E aí, eu acho que um pouco das escolhas que as pessoas faziam naquele momento por especializações mais baratas, ou até gratuitas, ou até que ofertavam bolsa, era por isso. Porque a pós-graduação e o caminho para a atuação na odontologia sempre foi muito caro, precisa de um investimento muito alto, né? Nesse período, agora a Lu, profissional, casou, teve filho, como foi essa trajetória? Sim, eu demorei um pouco a casar, né? Sabe por que eu estou falando isso? Porque também, né, tem um profissional, Sim, tem a mulher Guadalupe, tem a política Guadalupe. Não, o casamento nunca foi um projeto, o projeto principal, né? Então, eu formei em 2004, como eu falei, e daí já fui emendando pós-graduação, projetos, né? E só depois, teve um período que eu passei na Bahia trabalhando, né, no serviço público lá também. Só depois disso que eu retorno e aí acontece, né, conheci meu esposo e aí a gente resolveu casar, então eu fui mãe já com 31 anos. E agora a filha está com quantos anos? Está com 11. 11 anos. E aí está também a família toda envolvida nesse projeto que é de todo ser humano, que é continuar lutando por um espaço, por um estado mais acessível, eu digo estado Brasil, para a gente possa criar os nossos filhos, né, com Sim. tranquilidade. E você se referiu aí, nessa sua fala inicial, da importância do SUS. A gente percebe que esse SUS vem lá na Constituição de 88, na realidade no pensamento anterior, lá na Convenção lá de Ottawa, no Canadá, de 1986, mas que a atenção primária à saúde vem lá desde a Convenção de Alma-Ata, de 79, e até antes, lá, esse pensamento da Inglaterra. Como é que você analisa esse caminhar da odontologia? A odontologia ela é caudatária, né? Ela vem muito depois dos projetos iniciais de saúde pública. Então, não são todos os países que têm saúde bucal pública, né? Que hoje a gente chama mais coletiva. Então, a atenção primária à saúde no Brasil, ela surge com o SUS, né? O SUS, ele vem com a proposta de modelagem de alguns países que já experienciavam a atenção primária à saúde, que é aquela que a gente tem hoje como serviços das unidades básicas de saúde, que a gente tem equipe em território, que a gente trabalha prevenção, promoção. E isso tem tudo a ver com a saúde bucal. Mas a saúde bucal só chegou muito depois. Então, a gente tem como marco, né, como você falou, aqui no Brasil, a Conferência Nacional de Saúde, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 86,
Foi a partir daí que a gente muda a Constituição em 88 e inclui saúde, é um direito de todos e dever do Estado. A partir daí, na década de 90, a gente tem a regulamentação do SUS, né, com seus princípios e diretrizes. A Lei 8.080, lá do 90. A lei, né? A gente começou com uma proposta de lei. E aí, como eu falei que o SUS é uma modelagem dos sistemas públicos de vários países, ele foi pensando, né, foi organizando exemplos da Inglaterra, que tinha essa rede com atenção primária, secundária, terciária, que eram todos os serviços necessários para uma saúde integral. E aí também teve uma experiência dos Estados Unidos com a medicina preventiva e comunitária, da Espanha, que já começa a falar em trabalho em equipe, que antes era centrado no médico, né, apenas. E também uma parcela de Cuba que fala da participação popular. Então o SUS ele incluiu um pouquinho de cada coisa e se tornou um dos maiores modelos, né, de sistema de saúde pública do mundo. Né? Inclusive, a época da regulamentação dessa lei, o presidente da época vetou a participação popular como um princípio do SUS. E aí toda a população, os intelectuais orgânicos, as pessoas que frequentaram e militaram na Conferência Nacional de Saúde, foram novamente. Então a gente tem duas leis do SUS, né? A 8080, com os princípios organizativos e as diretrizes, e a 8.142, que é sobre participação popular. Perceba que é o mesmo SUS que a gente tanto defende, né, e a gente sabe da importância dele, não só para a estrutura dos menos favorecidos, mas da sociedade como um todo. Como é que você vê esse caminhar do SUS, lá de 90 para cá, né, principalmente a partir do desenvolvimento de novas enfermidades, de novas práticas hospitalares? A gente está agora no um marco interessante, que é dos tratamentos que o SUS pode oferecer. Então, muita coisa está mexendo com os profissionais da saúde, né, que pensam a saúde. Como é a sua percepção sobre isso? Então, o SUS ele sofre desmonte, né? A gente não pode tirar um pouco, em nenhum momento, a atenção da luta pelo SUS. Porque o interesse é que ele se desmonte. Então, poucos países conseguem manter um modelo totalmente gratuito, ainda mais num país continente como o nosso. Então, o que sustenta o SUS? A população, os trabalhadores, alguns gestores, né, que acreditam que esse é o modelo que nós precisamos. Mas a luta é grande. Então, o que a gente vem vislumbrando e o que a gente tem de desmonte, né? E aí já vou citar a odontologia também, que foi sua pergunta anterior. A gente teve um crescimento de investimento, carreiras, concursos, né? Embora as carreiras do SUS não sejam federais, elas são municipais, né, estaduais, ela existe. E existiu muito mais forte anteriormente. Então, de um tempo para cá, está havendo um desmonte que, por exemplo, a odontologia, ela não é mais obrigatória uma equipe de saúde bucal na atenção primária à saúde. A portaria, recentemente revisada, ela diz, podendo ter, né, a equipe de saúde da família, é conformada por médico, enfermeiro, agentes comunitários de saúde, técnicos ou auxiliares de enfermagem, podendo ter, né, a equipe de saúde bucal. Isso aconteceu com a agente comunitário de saúde também, que é uma categoria muito forte, que inclusive teve seu piso aprovado, né, acho que em 2011, e que atualmente também tem lá, podendo ter agentes comunitários de saúde, que são as pessoas que são os olhos da equipe de saúde da família no território, são as pessoas que estão em contato com a população, que inclusive tem a diretriz de que esse agente comunitário de saúde more naquela área que a equipe toma conta. Então, a gente vê uma falta de investimento, um corte de recursos, né, para toda a parte que a atenção primária à saúde defende, que é o carro-chefe do SUS,
e principalmente, ao meu ver, enquanto cirurgião dentista, na parte de saúde bucal. Pra você ter uma ideia, a gente tem um índice, né, que é um índice que mede dentes cariados, perdidos, obturados, que a gente atingiu a meta em 2010, que é o último dado que a gente tem de um levantamento epidemiológico nacional, a gente atingiu a meta para criança, um CPOD de 2,1, é uma meta da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Mas quando a gente vem adolescente, adulto, idoso, a gente tem, veja, se a meta da OMS é 2,1, é o ideal para criança, a gente tem adultos e idosos com esse índice em 26,7. Quanto maior ele é, mais grave ele está. A tendência, o que é o ideal, a gente será, que é o índice de doença bucal, cárie, perdido por cárie. Então a gente ainda tem um país de desdentados, a gente tem uma odontologia mais avançada, uma das mais avançadas do mundo, né? Mais reconhecida, especialidades profissionais, né? O trabalho dos cirurgiões dentistas no Brasil é muito reconhecido mundialmente, mas a gente ainda tem um país que tem um índice de dentes cariados, perdidos ou restaurados em idosos de 26,7. Isso é um absurdo, né? Outra coisa, né, que esse olhar precisa ser levado em consideração, porque quando a gente fala de odontologia, a gente associa necessariamente a dente, mas vai muito além do que isso, né? Sim. Porque o profissional da odontologia, ele detecta as outras enfermidades, pode detectar inclusive o câncer, né? Então é um papel que vai muito além de simplesmente o dente, que já é complexo, né? Porque aí pode interferir até em problemas cardiovasculares. Como é que você pode nos apresentar a importância do dentista nessa visão mais ampla? Você falou aí em termos de saúde, me lembrei daquele conceito de completude, né? O quanto é importante. Então, a gente tende didaticamente a separar o corpo humano, né, em partes. Mas a saúde bucal, a odontologia, ela cuida especificamente do sistema que a gente chama estomatognático, que é de face, de estruturas dentárias, ósseas, musculares, funcionais. Porém, isso está tudo interligado. Então, a gente já tem muitas evidências científicas sobre alterações sistêmicas de problemas dentários, de lesões, né, bucais, as lesões de câncer de boca, que são muito prevalentes, elas ainda são pouco reconhecidas pela população, por outros profissionais de saúde. E chega muito tardiamente ao cuidado. Então, tudo isso está interligado e a importância da saúde bucal ela é assim como qualquer parte da saúde do corpo, né? Então, por que a gente não investe nisso? Né? Então, nessa pesquisa que eu falei de levantamento epidemiológico nacional, que a última foi de 2010, inclusive está acontecendo a de 2020, que por causa da pandemia está acontecendo agora. Então, a gente vai ter dados novos. Mas até agora, o que é que trouxe da percepção da população sobre saúde bucal? Autopercepção e a percepção da importância. Que odontologia é estética. Então, a odontologia ela não faz parte de uma necessidade de saúde para a população, que é o que se vende, o que se informa para a população. Então, depende de nós, né? Mostrar para a população que é tão importante quanto outros profissionais que cuidam deles. Então, isso é um dado muito grave, porque se não há reconhecimento da população, não há reconhecimento de gestores. E não há uma implementação de fato de políticas que apoiem o progresso da saúde bucal. Isso salva vidas, gente. Exatamente. E a gente precisa entender que quanto mais cedo nós agirmos, ou seja, de forma preventiva, vai resultar em menos custos para o poder público. Então, se a gente muda o olhar e deixa de atuar simplesmente quando já está acontecido, ou o desgaste do dente, ou outras enfermidades apareçam, se a gente focar na prevenção, a gente consegue evitar um agravamento do próprio estado do paciente, mas também, em termos econômicos, a vantagem do próprio estado. É só uma questão de olhar, né? Saber que a prevenção sempre é melhor do que a doença propriamente instalada.
Você falou em algo que está muito em moda agora, que é a odontologia estética, que aí se confunde com a harmonização, né? Então, como está sendo esse olhar isso agora assim, para os odontólogos? Então, é uma tendência, né? Eu não vejo como um regresso, não. Pelo contrário. Eu acho que a odontologia, ela tem capacidade de atuar em várias áreas. E... Como médico. Sim, né? sim. E que isso é um progresso a partir desse sucesso que os cirurgiões dentistas que conformam a odontologia no Brasil têm. Então, a tecnologia está aí, em qualquer parte. E por que não na odontologia também? O que a gente tem que dirimir é essa dicotomia entre a alta tecnologia, que é para poucos ainda, porque é pouco acessível financeiramente, daqueles que precisam de uma odontologia básica e não tem. Então, hoje a cobertura de saúde bucal coletiva, né, ou seja, de odontologia para a população, é muito baixa. Então, pelo SUS, a cobertura, todos os municípios de Sergipe têm equipes de saúde bucal. Bom, mas a cobertura dentro desses municípios é muito baixa, enquanto a gente tem equipes com outros profissionais quase com 100% de cobertura, a gente tem uma média de 50%, 20%, 15% de cobertura de saúde bucal. Então, se a gente não induz uma política de ampliação disso, a gente não chega no problema básico, que foi esse que eu citei, a cárie. A cárie é uma doença dos primórdios, que já deveria estar erradicada, e hoje ela é a mais prevalente, e a gente tem um índice, como eu falei, de altíssimo, de pessoas que perdem dente por cárie. Ou seja, porque não tem acesso a um serviço de odontologia. Então, essa dicotomia entre a odontologia de ponta, mundialmente, e aquela que não tem acesso nem para uma pequena parte da população, é um problema. Como é que fica a Guadalupe, pesquisadora, gestora em alguns momentos, você lidar com esses dois lados, né, e você verificar essa carência e ao mesmo tempo uma impossibilidade de uma atuação mais efetiva por conta de vários fatores. Pessoalmente, você como profissional, o que é que você chega a concluir disso? Eu acho que a gente ainda tem que lutar, né? A partida não está ganha, assim, embora a gente tenha uma odontologia muito avançada, enquanto a gente avança, a gente tem que cuidar da luta para não perder o básico, porque aí a gente deixa de ser um fator importante na saúde da população, para ser um fator realmente como a população está enxergando nesse censo de 2010, como um fator estético, ou seja, supérfluo. E a saúde bucal está longe de ser supérflua, por tudo isso que a gente já conversou aqui. Então, a gente precisa avançar cuidando da luta lá, do básico. É luta mesmo, é união. Se a gente for falar tudo que a gente vem lutando e que até hoje permanece na luta, por exemplo, o piso salarial do cirurgião dentista, a lei é de 61. Completamente defasado. O Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, a gestão atual, está lutando por isso agora. Assim, vem lutando e está tentando retomar e conseguir isso. Ou seja, o que justifica, né? Uma lei de 61, a gente não conseguiu até agora ter um piso. Isso é um exemplo, né? Essa questão do podendo ter um cirurgião dentista numa equipe de saúde da família na atenção primária de saúde. É luta, né? Indicadores. Indicadores são indutores de ação do processo de trabalho aí dos dentistas. A gente tem metas e indicadores. A gente já chegou a ter 7, 8 indicadores. Hoje a gente tem um indicador a cumprir. O que isso significa? Pouco olhar para a importância que a saúde bucal tem. Então a gente precisa lutar para que essa saúde bucal ela seja presente na vida das pessoas, né? O que a gente observa é que essas unidades de saúde, né, esses centros de referência, CELS, né, que existem por aí, uma infraestrutura muitas vezes comprometida. Eu lembro que na pesquisa que nós fizemos em comunidades afastadas, os postos de saúde, seja para dentista, pior ainda, mas para os profissionais já é difícil. Então, geralmente, quando consta com
a cadeira do dentista, geralmente falta material. Então isso tudo para o gestor é muito desmotivador, né? E principalmente para o profissional. O gestor talvez seja até mais fácil de lidar, mas para o profissional da odontologia que opte por trabalhar no serviço público, é algo assim, que precisa ser levado em consideração também. Por isso vai repercutir na saúde emocional, né, naquilo que ele estudou, daquilo que ele se comprometeu, como resposta do próprio Estado valorizando a categoria. Deve ser bastante cruel. Sim, são vários fatores, né? Desde carreira, faz tempo que a gente não tem concurso público, por exemplo. Eu formei em 2004, como eu disse, e em 2004 a gente tinha apenas 2 anos de que o SUS tinha regulamentado cirurgião dentista na atenção primária de saúde. Então, eu formei em 2004, que foi o nascimento também nacional do Brasil Sorridente, que é a Política Nacional de Saúde Bucal, com centro de especialidade odontológica, laboratórios de prótese. Então, teve um boom, né, nesse início do ano 2000. E eu tinha proposto concurso público a cada final de semana. A gente fazia concurso, todos os da minha turma, e logo depois a gente tinha essa proposta de emprego. Hoje, faz anos que só tem, no máximo, processo seletivo, que é provisório. E fica se renovando o processo seletivo. A cada 2 anos um processo seletivo, que é contra a lei. O processo seletivo é preparação de concurso, né? Então a gente tem essa questão de carreira, tem a questão do piso salarial, tem a questão do investimento financeiro, porque a odontologia requer investimento, tem a questão da informação para a população valorizar e, consequentemente, o gestor valorizar, né? Tem o cofinanciamento, por exemplo, tripartite. Hoje os municípios sofrem muito, porque o investimento é basicamente todo municipal, todo do Tesouro Municipal. Então, eu alcancei uma época que tinha coparticipação do governo do estado e do governo federal. Ainda existe. O governo federal, a cada equipe implantada tem um valor, isso permanece, mas a gente precisa de uma atualização desses valores, de uma gestão comprometida, capacitada para fazer essa máquina girar, né? A gente precisa de equidade regional, por exemplo, né? A gente vê, enquanto Nordeste e Norte são os índices mais altos de doenças bucais, mas o investimento financeiro é o mesmo. Então, como é que o Norte vai correr atrás dessa equiparação com estados e municípios do Sudeste, que tem os melhores índices, se ele recebe o mesmo valor? Ele não fixa profissional, ele não consegue investir o quanto ele precisa, até em acessibilidade, em acesso às unidades de saúde e aos serviços, ele não consegue investir com esse mesmo valor. Então, essa equidade regional de investimento ela é necessária também. Então, uma série de fatores, né, que vai desde a percepção da população até o investimento financeiro. Veja quantos dados a Guadalupe nos trouxe, né? Isso são dados importantíssimos para as nossas reflexões, para que a gente possa entender do que é que a gente quer para a nossa sociedade, a partir desse olhar nos dado pela Constituição de 88. E eu fiquei imaginando, de tudo isso que você me colocou, Guadalupe, o que é que acontece na cabeça da Guadalupe professora, né? Porque além de tudo ela também é professora. Como lidar com essas questões, como preparar os alunos, né? Como despertar esse olhar para o social, né? Como despertar o olhar para a importância também de uma odontologia crítica, né? Que valorize, que saiba da importância do profissional, para que o profissional não se perca entregando sua força de trabalho, né? De uma forma, entre aspas, de escravidão. Como é que fica a cabeça da Guadalupe professora? Isso é provocativo. Por isso viu? que eu falei a coisa da luta, né? Então, eu vim de um espaço de assistência, né? Assim que me formei, dentista, assistencial, depois gestão. Então, a maior parte do meu tempo do profissional foi dedicado à gestão. Lá eu percebi que a gente precisa começar da formação, né? E essa formação já existia, claro, por pessoas muito importantes desse grupo da saúde coletiva, mas eu quis me infiltrar nessa parte. Então foi uma opção de por onde começar, sabe? Uhum. E a gente tem o apoio das diretrizes curriculares nacionais de odontologia, que elas foram revisadas agora em 2021,
elas eram desde 2002, e elas têm um viés muito da saúde bucal coletiva, muito do SUS, né? Porém, para segurar, né, essa leva, essa onda da odontologia de alta tecnologia, a gente precisa fazer esse contraponto, né? Que a gente não é contra que a odontologia evolua, nem que os profissionais continuem tendo esse destaque, e aí os nossos alunos, eles querem muito ser um desses, mas que a gente também tem uma responsabilidade sanitária, enquanto profissional de saúde, pela população que não tem acesso, ou que tem pouco acesso, ou que ainda sofre de doenças basais relacionadas à saúde bucal, né? Que acompanha determinantes sociais, condições socioeconômicas, doenças bucais acompanham condições socioeconômicas. Então, nosso país tem bastante doença bucal. E aí, só voltando um pouquinho para a questão da Guadalupe, professora, como é que você está vendo esses novos alunos? Né? Eles estão preocupados mais também com a valorização da categoria, ou é algo muito individual ainda? O histórico do curso de odontologia é bastante individual e autônomo, né? Pela própria história. É pela própria história. Então, mas a gente consegue, com esses aparatos, tanto do MEC, quanto das pessoas que governam as universidades, né, que gerem as universidades, quanto dos concursos, por exemplo, que eles também almejam, né? Então, acho que, voltando, né, o SUS, ele trouxe também esse fortalecimento das categorias, né, que compõem o SUS, e com a odontologia não foi diferente. Então, se você pegasse antes do SUS e antes da Política Nacional de Saúde Bucal, o interesse pela saúde pública era muito baixo, até porque não tinha tanto campo, né? Hoje, embora a gente tenha essa cobertura muito baixa de saúde bucal no país, a gente ainda emprega muitos dentistas no SUS. Então, 70% dos dentistas, isso é um dado de 2015, não é tão atual, mas 70% dos dentistas, eles têm ou tiveram passagem pelo SUS, carreira no SUS. Através do processo seletivo. Processo seletivo ou contratos, né? A precarização, ela existe. Ela existe, ela é fato, ela existe cada vez mais. A gente, como eu falei, a gente teve um boom de concursos, né? Mas hoje em dia a gente tem uma precarização muito grande, mas a gente tem como opção do dentista e mercado de trabalho o SUS. Então, você tem um mercado inchado da odontologia hoje. Né? Principalmente nos grandes centros. Isso, né? A gente saiu de... a gente tinha cerca de 200 faculdades de odontologia, eu até trouxe aqui, em 2004. Em 2020, a gente tem 600 faculdades de odontologia no Brasil, sendo que, particular, a gente tem 572. Caramba. Então, assim, a gente tem um mercado com bastante dentistas. E procura, né? Que não consegue ter toda a seu sonho realizado e todo o mercado no particular autônomo. Então, a gente conta com as universidades, conta com um campo de trabalho imenso que é o SUS. A gente só precisa que ele seja valorizado e cresça cada vez mais e desprecarize. Exatamente. E você tocou também outra questão importante, que são os determinantes sociais de saúde, né? Que é isso que tem trazido a reflexão, principalmente da odontologia, da saúde coletiva. Como é que você faz essa correlação com determinantes sociais de saúde e a saúde coletiva? Então, doença, né, determinadas doenças, elas acompanham as condições socioeconômicas da população. E doenças bucais, com as doenças bucais não é diferente. Então, nós temos clareza que as doenças bucais acompanham as condições socioeconômicas da população, dos brasileiros. Se você não precisa nem chegar e fazer exames bucais para saber naquela população quais doenças você vai encontrar. Então, a gente tem doenças, por exemplo, quem tem acesso à água fluoretada, a gente tem menos cárie, né? Mas se essa água fluoretada não tiver uma vigilância, né? E aqui eu quero deixar claro que dentista nenhum deve ser contra a fluoretação de águas, né? É uma ciência, já está comprovado que é a medida de maior
de amplo, né, amplo espectro de prevenção contra a cárie, é a água fluoretada. Porém, ela precisa ser vigiada, porque se esse teor de flúor for maior do que o necessário, ela pode dar algumas alterações no dente, manchinhas brancas, chegando a marronzadas, se esse teor for muito alto. Mas isso é uma alteração de pessoas que têm um acesso maior ao flúor. Então, se você pega a população de uma condição socioeconômica maior, você já não encontra cárie, você pode encontrar fluorose. Né? Então, esse é só um exemplo de quanto as doenças bucais acompanham as condições socioeconômicas. Se você for para regiões de extrema pobreza, de não ter acesso à água fluoretada, não ter acesso a sistema de saúde, serviço de saúde, você vai ter o quê? Cárie, perda precoce. A gente tem um indicador, por exemplo, eu tenho um dente que é o primeiro molar permanente, ele chega no indivíduo com 6, 7 anos. A perda desse molar, primeiro molar permanente, precoce, ela é muito frequente nas regiões menos favorecidas. E é um dente que não vai ser substituído, tem uma grande importância na oclusão, na mastigação, e ele nos diz o quanto, a partir dali, aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela população, vai ter perda dentária total. Né? Que dados interessantes, né? Então, o que é que compromete isso? A fala, a autoestima, o sorriso, o sistema mastigatório, digestivo, a qualidade de vida e a saúde geral. Né? Então, nós temos toda uma população aí comprometida, necessitando de investimento para ter o primeiro acesso. Veja como é importante essa reflexão, né, que você está nos trazendo hoje. E a Guadalupe nos proporciona esse despertar para a necessidade desse entendimento que é a saúde pública, como está lá prevista na nossa Constituição, como um direito de todos, dever do Estado, né, e a participação da sociedade, mas, acima de tudo, né, que a gente possa debater esses assuntos de forma multidisciplinar, interdisciplinar. E aí isso a gente aprende também a conexão que há entre saúde e ambiente, né, saúde e bem-estar, a relação dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Existe toda uma preocupação internacional para que possa trazer à sociedade aquilo que nos garanta um mínimo, né, de vivência para sermos pessoas, para sermos humanos. E aí, para finalizar, Guadalupe, o que é que você nos dirá agora sobre tudo isso que nós conversamos, né? O pensar numa odontologia conectada com esses valores humanos, uma odontologia crítica, mas que também uma odontologia que seja capaz de transformar muitas realidades. Essa é a nossa luta, né? O nosso ideal. A gente precisa, sim, de uma odontologia que seja de qualidade, porém a gente precisa olhar para a rede que a gente tem de oferta de serviços. A gente precisa não olhar só para a doença, esse sistema de olhar só para a doença ele está ultrapassado, né? A gente já tem um sistema que olha a saúde como um todo. E, inclusive, a gente deveria medir saúde por essas questões que você acabou de citar. Hora de lazer, quantidade de praças, de ciclovias, horas de sono, atividade física. Tem vários indicadores de medir saúde que não seja apenas pela ausência da doença. Mas a gente tem um alto teor de doenças ainda que a gente não consegue sair dessa medição de saúde a partir da doença. Exatamente. Então a gente imagina o quê? Que o conceito ampliado de saúde, ele é pelo bem-estar biopsicossocial, né, e multifatorial, e não só relacionado à doença, e a gente não conseguiu avançar em relação a isso ainda. E aqui, pessoal, a gente se despede nesse momento, né, com a certeza de que temos muito ainda a ouvir,
da Guadalupe sobre a importância da odontologia, a importância da saúde coletiva, a importância dessa comunicação entre os gestores, do entendimento dos gestores do que seja saúde coletiva, né, do que a gente pode fazer para a nossa sociedade e daquilo que a gente pode fazer para nós mesmos, enquanto seres humanos. Eu acho que essa é a grande lição que a gente aprende, uma das grandes lições que a Guadalupe nos passa, né, dessa importância do profissional da odontologia no contexto que nós abordamos aqui sobre saúde. Até a próxima!